de Jornalismo do EPG recupera nesta semana a redação integrada. Hoje estamos entrevistando o professor João Stefaniak, coordenador do Fórum das Águas e membro do Conselho da cidade. Professor, então, para iniciarmos, a primeira pergunta teria relação com os conjuntos habitacionais que aqui na cidade sempre são colocados em áreas muito afastadas e muitas das vezes sem estrutura. Então nós gostaríamos de saber por que isso acontece. Bem, primeiro tem que esclarecer que essa é uma política, não é uma política específica da cidade de Ponta Grossa, é de modo geral a política habitacional adotada no Brasil todo. Mas em Ponta Grossa, com certeza, nós temos uma situação onde essa estratégia habitacional se intensifica, ou seja, a especulação imobiliária, que é a força motriz desse processo dessa política, ela busca implementar seus lucros num primeiro momento. Daí ela vai buscar os terrenos que são mais baratos no mercado, que via de regra estão localizados nas periferias das cidades. Então esse é o primeiro cenário. O segundo, que a própria especulação imobiliária tem como base, fundamento, a segregação populacional. Ou seja, como esses conjuntos é destinados à população mais pobre, existe uma tendência de que se aproveita esses momentos para deslocar a população de baixa renda para as periferias das cidades, isso de forma deliberada. E a terceira questão diz respeito à própria valorização dos terrenos que quando você desloca a população para um conjunto habitacional lá na periferia da cidade, do centro da cidade até esse local, vai existir um conjunto de imóveis vazios que, em função desse processo, dessa própria lógica, esses imóveis vão ser beneficiados e vão ter um aumento no mercado. Então, a própria especulação imobiliária cria esse sistema para que ela se alimente, se retroalimente, né, e forçando a população pobre a morar nas extremidades das cidades. Quais fatores que influenciam nessa especulação imobiliária? No mercado financeiro, essa política baseada no mercado financeiro, nós temos uma situação onde que o próprio sistema impulsiona a especulação imobiliária e, consequentemente, impulsiona esse mecanismo. Hoje, atualmente, nós temos um déficit de famílias ainda em espera na Prolar, que seriam em torno de 15 mil famílias. Como isso poderia ser resolvido? Nós temos que, primeiro, quando a gente fala em déficit habitacional, nós temos que deixar bem claro o seguinte, que o Brasil tem um grande déficit habitacional, cerca de 5 milhões de famílias ainda estão na condição sem teto, né, que não têm acesso à habitação, que é um direito fundamental garantido na nossa Constituição, e que 97% dessas famílias são de baixa renda. Ou seja, apenas 3% são setores da classe média, ou setores que têm acesso ao financiamento bancário, né, imobiliário. Isso quer dizer o seguinte, que a questão habitacional tem um corte de classe. Não existe uma demanda habitacional para as classes médias no Brasil. Alguém que tem uma determinada renda vai na Caixa Econômica e consegue financiamento bancário. O grande déficit habitacional no Brasil é relacionado à população de baixa renda, porque nunca existiu, de fato, uma política que fosse voltada justamente a atender essa demanda da população de baixa renda. Mesmo a Minha Casa Minha Vida, ela ainda é um sistema que está vinculado ao sistema financeiro. Tanto que quem faz a gestão desse programa é a Caixa Econômica Federal. Então essa é a grande questão que envolve a incapacidade do Estado de suprir a demanda habitacional, inclusive em Ponta Grossa, que nós temos as 15 mil famílias, que também a maior parte dela, a esmagadora parte dela é de população de baixa renda. Nós percebemos ultimamente também um crescimento, uma verticalização da cidade, né? Que é a construção de prédios em áreas onde não tinha antigamente. E isso também tem uma relação com a especulação imobiliária? E sim, claro, porque na verdade esses prédios estão construídos nas áreas mais centrais da cidade. Os terrenos são de
um preço muito alto, né? E para ter uma viabilidade econômica, se usa a verticalização, ou seja, se constrói mais unidades dentro de um determinado metragem. Isso é a lógica que determina isso. A questão da verticalização em Ponta Grossa é que ela já começa a ter, num primeiro momento ela aparece uma solução, mas ela já começa a gerar problemas. Principalmente na área central, nós já temos uma grande concentração de prédios. Obviamente, você concentrando pessoas numa área menor, você vai criar demandas de espaço, de serviços públicos, de equipamentos públicos cada vez maior. Então, a gente deve começar, a Ponta Grossa deve começar a sinalizar no sentido de ter uma política que evite essa verticalização sem critério, como está sendo utilizado atualmente. Bom, nesse momento nós abrimos para as perguntas dos convidados. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só se encaminhar ali. O Lauro passa o microfone. Aproveitando a tua oportunidade, eu queria agradecer que você está aqui conversando conosco a respeito de um tema tão importante. Aproveitando a tua última pergunta em relação aos equipamentos, a infraestrutura necessária a suportar esses adensamentos a partir do processo de verticalização que em curso parece ter alcançado Ponta Grossa, né? Historicamente, Ponta Grossa, como você disse, sempre se organizou de forma mais horizontal, né? Espalhando, criando bolsões periféricos distantes do centro e, portanto, demandando infraestrutura. Então, nessa questão em relação ao adensamento, que infraestrutura necessária, que impacto esse adensamento causa no esgotamento de infraestrutura necessária para qualidade de vida, circulação, bem-estar social dessas populações que passam a se concentrar em determinadas regiões mais próximas do centro, seriam necessárias? Que tipo de esgotamento de infraestrutura já começa a aparecer, se é possível apontar com clareza? Quais necessidades precisariam ser respondidas para, enfim, garantir melhor o uso do espaço urbano? E no caso das periferias, com o espalhamento das ocupações, da mesma forma, o que essas populações nas regiões periféricas demandariam, que não ocorrem hoje, né? Demandariam de apoio do município, do Estado, né, dos órgãos públicos, para garantir seu bem-estar, sua qualidade de vida? Bem, professor, a sua pergunta é bastante interessante e eu acho que, inicialmente, a gente tem que considerar que esse processo de verticalização de Ponta Grossa ainda é recente. Como você falou, Ponta Grossa não tem uma tradição de ter um processo de verticalização intenso, né? Mas a gente pode comparar, para responder a sua demanda, a gente pode comparar com alguns municípios, como Curitiba, onde, principalmente, em Ponta Grossa, a gente já tem, podemos perceber, a questão já de estacionamento, de acesso, o acesso a essas áreas. Já tem uma enorme dificuldade, porque quando você constrói um prédio de 160 apartamentos, você exige um fluxo nessa área e para que as pessoas possam estacionar, ter acesso a essas infraestruturas. Então, é um sintoma que é o primeiro que aparece, né? É justamente esse problema da acessibilidade. Daí nós temos a questão, inclusive, de estruturas, de serviços que passam a ter uma demanda diferenciada. Você imagine a rede de esgotos de uma área extremamente verticalizada. Ela existe uma estrutura específica. Enfim, toda a questão que envolve equipamentos e serviços, ela é afetada, né? E eu acredito que uma forma de você tentar contornar esses problemas de imediato, e isso foi recentemente aprovado, é o estudo de impacto de vizinhança. Cada empreendimento desses, o poder público ter acesso prévio a quais são as consequências, quais são os impactos urbanísticos que vai haver. E poder, inclusive, mitigar esses problemas, essas demandas, com políticas públicas específicas e com contrapartidas do empreendedor, no sentido de que aquele empreendimento, além de trazer lucro, traga também um conforto ou uma racionalidade urbanística necessária naquela área. Em relação às periferias?
Em relação às periferias, desculpe, eu não entendi qual é a verticalização nas periferias? Não, a mesma lógica do impacto da falta de infraestrutura do Estado em relação a esses bolsões periféricos, que também demandam infraestrutura, e a ausência dessa infraestrutura no impacto do cotidiano dessas populações. Na periferia a situação Quais demandas, né? Decorre fundamentalmente, lá é mais visível, né? E é uma histórica do Ponta Grossa, né? Já nós temos um problema aí que já podemos datar de 30 anos, né? Com a construção de grandes núcleos habitacionais longe da cidade. Obviamente nós temos a questão do transporte, dos chamados equipamentos urbanos como, além do transporte, água, luz, esgoto. Nós temos uma situação muito específica na cidade, porque nos loteamentos mais antigos, você não tinha nenhuma infraestrutura. Então se construía as casas, as ruas eram de terra, não existia saneamento básico, não existia em alguns casos iluminação pública, então as demandas eram enormes. E essas, como eu falei inicialmente, a existência dessas demandas, a necessidade desses tensores urbanos, desses equipamentos urbanos chegarem naquela comunidade, elas têm que passar por aqueles terrenos ociosos. Quando você tem uma chácara, uma pequena chácara, numa rua que é de terra, uma estrada de terra, e daí você tem um núcleo habitacional além daquela chácara. Você vai com o transporte, você vai com a luz, com a água, enfim, com todos os serviços de extensores urbanos, aquela área, o asfalto inclusive, aquela área que está entre o centro da cidade e o habitacional é aumentado exponencialmente o seu valor no mercado imobiliário. É essa lógica que move esse problema. Para resolver, nós teríamos que construir, ocupar esses espaços vazios. É isso que está sendo discutido, inclusive, no Conselho das Cidades. É o tema central do Conselho da Conferência das Cidades, que é a função social da cidade e da propriedade. Fazer com que essas áreas ociosas, que existem em um número muito grande em Ponta Grossa, passem a cumprir a função social delas. Boa tarde. Eu gostaria de só um esclarecimento sobre os dados que o senhor passou agora há pouco. São 5 milhões de pessoas com demanda por moradia no Brasil. Famílias, 5 milhões de famílias. Então, podemos multiplicar aí por 4, né, a média. E 15 mil famílias em Ponta Grossa. Essas famílias vivem como? Elas são sem teto? É esse os dados? São famílias de sem teto ou são famílias que vivem de aluguel? A minha pergunta, na verdade, é o seguinte. A questão da moradia passa necessariamente pela casa própria? Ou por políticas públicas como moradia social, subsídio para aluguel? Como que nós poderíamos... quais são as soluções para a moradia? Só a construção de casa própria? Bem, essa questão, primeiro, em relação aos dados de Ponta Grossa, os 15 mil, pelo que eu entendi, as 15 mil famílias de Ponta Grossa não são 15 famílias sem teto, são 15 mil famílias que demandam habitação. Pelos dados que foram elaborados pela própria municipalidade, que esse é o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social, o PLIS, ou PLHIs, como alguns chamam, nós temos cerca de 8 mil famílias em Ponta Grossa que são sem tetos. Isso é um número muito expressivo, porque Ponta Grossa tem cerca de 7 mil famílias. Então, nós temos 10 mil famílias que estão na condição de sem teto. A condição de sem teto são as pessoas que moram em área de risco, pessoas que pagam aluguel e dispensam mais de 30% da sua renda para pagar aluguel, e pessoas que moram em famílias coletivas, moram com o pai, com a mãe, enfim. Então nós temos um número expressivo de pessoas aqui no Brasil e em Ponta Grossa que pode ser consideradas sem teto. A questão é que, na verdade, todo o ordenamento jurídico, toda a estrutura jurídica brasileira é calcada na propriedade. Esse é o grande problema no Brasil. Quem não tem propriedade, né, não tem uma condição jurídica, uma relação jurídica de posse, muito
inferior a qualquer outro. Então, existe um estímulo, eu digo que o direito é ideológico, um estímulo ideológico para que você tenha propriedade. É claro que existem outros mecanismos. Na Europa, por exemplo, nós temos a maior parte das demandas habitacionais não foram resolvidas com a figura jurídica da propriedade. Né? O aluguel social lá é uma realidade. Nós temos o direito de superfície lá, que não é o mesmo que o direito de superpropriedade, que é muito utilizado. Enfim, existe uma série de mecanismos que são implementados. No nosso ordenamento jurídico existe também, só que as políticas públicas não são voltadas para resolver a demanda habitacional para além da questão da propriedade. Porque, inclusive, existe toda uma questão ideológica. Minha casa, minha vida, a minha casa aí é ter a propriedade da casa, que está embutido, esse apelo ideológico. Então nós temos que fazer com que esses instrumentos que existam, esses mecanismos jurídicos, que existem no nosso ordenamento, passem a se transformar em políticas habitacionais concretas. E isso está um pouco longe, porque por enquanto o que se tem é o financiamento da casa própria pelo sistema financeiro de habitação, lá pela Caixa Econômica. Nós estamos carentes de uma outra política. Professor, o senhor conceituou aí que a ocupação dos espaços vazios é uma das principais pautas dessa Conferência Municipal das Cidades que nós teremos. Especificamente, onde que nós podemos encontrar, então, esses espaços vazios dentro da nossa cidade? É uma pergunta fácil de responder. Se você andar aqui no centro da cidade e prestar atenção, você vai constatar que dentro do centro da cidade existem vários imóveis vazios ou subutilizados, né? Porque alguns imóveis desses vazios eles se transformam em estacionamento, se resolve, em tese, a função social da cidade, dá uma subutilização para ela. Então, qualquer cidadão que ande pela cidade constata a existência dessa realidade. Ou seja, que existem milhares de imóveis, né, lotes vazios que poderiam estar sendo ocupados. Por que eles não estão sendo ocupados? Essa é a grande questão. Né? Porque hoje existe todo o mercado imobiliário que funciona na lógica do capital, da oferta e demanda. Se você não oferece esses imóveis no mercado e deixa ele ocioso para especular, você reduz a oferta de imóveis no mercado e, consequentemente, aumenta o preço deles. Então, deve ter um estímulo para que as pessoas não deixem esses imóveis ociosos. E esse estímulo é as políticas que estão previstas, os instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade, na própria Constituição, que é a edificação compulsória, que é o IPTU progressivo, e, em casos extremos, até a desapropriação. E, então, nós tínhamos que ter aplicação desses instrumentos para que não fosse vantagem para o dono do imóvel deixar o imóvel simplesmente sem utilização nenhuma. Infelizmente, esses instrumentos foram aprovados no Estatuto da Cidade, foram incorporados no plano diretor 10 anos atrás. Nós estamos fazendo um processo de revisão decenal do plano diretor, ou seja, em 2006 foi aprovado, e o Poder Público Municipal não colocou esses instrumentos na prática. Até hoje não existe uma política nesse sentido em Ponta Grossa. Você falou do estudo do impacto de vizinhança e você falou que precisa de uma contrapartida do empreendedor. Tem alguma coisa que regulamente essa contrapartida? A ideia que está do impacto de vizinhança não é justamente se você ter um processo mitigatório desse impacto a partir da análise de cada caso. Essa é a lógica do impacto de vizinhança. Claro que você pode, por exemplo, se você constata que existe ao construir determinado empreendimento, você vai ter um grande fluxo viário de determinada rua, o empreendedor pode contribuir com o alargamento daquela rua, por exemplo. Né? Ou a construção de vias alternativas para acesso de parte da população a uma determinada área. Então, existe
inúmeras formas de se mitigar esses impactos. E por isso que é a importância do estudo de impacto de vizinhança, porque somente com uma análise prévia dos impactos que vai ser causado, é que você pode apresentar soluções para cada caso. Então, não existe uma legislação específica, tanto na esfera municipal, muito menos na esfera nacional, estabelecendo quais são esses mecanismos mitigatórios. Eles devem ser, vamos dizer assim, apresentados como solução às demandas específicas. Professor, quais dados ou fatos movem a especulação imobiliária? E se você tem algum dado ou alguma constatação sobre quais empresas ou quais pessoas têm ganhado muito ou evoluído, crescido com esses últimos fatos em Ponta Grossa, como a verticalização da cidade? Eu não vou falar em empresas e pessoas, eu vou falar em setores. Nós temos, dentro da especulação, que chama-se especulação imobiliária, ela não é uma coisa, não é um bloco único, monolítico. Nós temos que analisar sobre pelo menos por 3 vertentes. Nós temos o proprietário da terra, que é o especulador original. Nós temos, daí, os empreendimentos imobiliários, né, as construtoras. E temos na ponta disso, daí, desse processo, aqueles que vão fazer a comercialização, ou seja, as imobiliárias, que vão trabalhar com o comércio em si do imóvel. Então, esses setores, todos eles, de certa forma, lucram, eles têm um pacto. É claro que esse pacto visa garantir a cada um desses setores uma fatia desse mercado. O que o poder público, de certa forma, a estratégia deve fazer, porque nós não vamos mudar o sistema, criando uma política habitacional dentro do município de Ponta Grossa, não vamos mudar o sistema capitalista. Nós temos que incidir nessa unidade que esse setor tem. Por exemplo, as construtoras querem comprar um terreno mais baixo, um valor mais baixo, para poder ter um lucro maior. E vão querer vender esses imóveis um valor maior para aumentar ainda esses lucros. Por outro lado, quem comercializa vai querer ter um imóvel de um preço mais acessível ao mercado para que ele possa vender mais rápido, né, para inferir seus lucros, porque o lucro desse setor se dá pela comercialização do imóvel. Então, se nós incidimos, se o poder público que cria políticas que atrapalhem essa unidade que existe, funcional, essa coesão desse setor, a gente consegue fazer com que o terreno seja mais barato, a construção do imóvel seja mais barata e, consequentemente, o preço no final ao consumidor seja mais barato. E o importante é que é uma questão política, porque em Ponta Grossa nós tivemos uma situação em que o prefeito era de um setor, o secretário era da outra e o dono do imóvel era outro secretário. Entendeu? Esses setores detêm o poder político também, além de ter o poder econômico. E eles vão fazer uma política de desenvolvimento urbano, que é uma política do município, voltada aos interesses deles. Então, essa é a grande questão. Nós não podemos continuar colocando o lobo, a raposa, para cuidar das galinhas, né? E, enquanto isso, não adianta você aprovar um estatuto da cidade, aprovar um plano diretor, e os setores que determinarem a política efetiva, a política concreta, que o desenvolvimento urbano da cidade. Mas quais medidas poderiam ser essas que você citou? Então, se o município vai colocar, por exemplo, vamos dar o exemplo da edificação compulsória. Ela, por si só, torna inviável o proprietário de um imóvel ocioso ter aquele terreno parado por muito tempo, porque ele vai ser obrigado a edificar. Num segundo momento, vai ser aplicado um IPTU progressivo no tempo, que vai aumentar, vai ser a taxação daquele imóvel. Então, ele vai ser estimulado a vender o imóvel, ou dar uma destinação, uma função social para ele.
ao vender, ao colocar no mercado, ele, consequentemente, ele vai reduzir o valor de mercado daquele lote. Isso vai diminuir, consequentemente, o valor que o consultor vai despender para fazer aquele imóvel, aquela edificação. E vai, por final, daí representar um menor preço da comercialização. Se cria um ciclo virtuoso, onde que a questão da demanda por habitação vai ser resolvida por um custo social muito menor. Oi, eu sou o Gabriel e eu tenho 2 perguntas. A primeira, o senhor notou alguma diferença nas características da moradia em Ponta Grossa desde que o senhor fez a pesquisa 5 anos atrás, com relação ao número de famílias que vivem de aluguel na cidade? E a outra pergunta é, com relação à expansão urbana da cidade, a economia essas novas regiões que vão surgindo vão desenvolver uma economia própria, ou a característica é que essas novas regiões vão se formar bolsões de pobreza? São 2 perguntas muito interessantes, porque são respostas diferentes. A primeira, sim, houve uma alteração no próprio programa. Apesar do Minha Casa Minha Vida, ela não... Esse programa que eu comecei a minha pesquisa em 2011, né? Naquele momento, a primeira constatação que eu fiz em relação à primeira etapa do Minha Casa Minha Vida era que ela não estava atendendo nenhuma, zero. No primeiro ano não atendeu nenhuma das famílias que estavam nessa faixa mais pobre. Ela só começou a atender no período posterior. Mas, de qualquer maneira, ela trouxe grandes inovações. Está relacionado a essa questão dos extensores urbanos. Quem conhece, por exemplo, Santa Paula, né? Ou você vai lá hoje, você vai ter as ruas asfaltadas, tem um comércio específico, tem uma vida própria. Mas quem foi lá nos primeiros anos era rua de terra, sem saneamento básico, né? Sem saneamento de esgoto, sem transporte público, né? Sem o correio não levava as cartas, porque era muito longe. Nós tínhamos uma série de problemas estruturais. Esses extensores urbanos, serviços urbanos e instrumentos urbanísticos foram implementados aos poucos. Na Minha Casa Minha Vida, em determinado momento, passou a exigir que asfalto, luz, água, iluminação pública fossem contemplados na construção dos imóveis. Mas não se resolveu o problema mais central. Esses imóveis continuaram a ser localizados, construídos na periferia das cidades. Nós tivemos uma questão, no ponto de vista ambiental, nós tivemos uma situação onde que aqueles imóveis localizados na região de Varandas estão construídos na área de preservação ambiental, né? Que é perto, próximo de uma APA, né? A Escapa Devoniana. Então nós temos essa realidade, porque elas estão sendo construídas na área mais periférica da cidade possível. Então esse problema a política não resolveu. Então eu tive uma brincadeira no lançamento do meu livro, que eu lancei o livro 4 anos depois, e a prefeitura, tanto o município como a política habitacional nacional, permitiu que eu quase que não revisasse a minha dissertação. Isso me ajudou bastante na hora de digitar o livro, porque não precisei fazer grandes alterações, porque não houve mudanças significativas na estrutura habitacional. A segunda questão é muito interessante, porque a tendência, quando se constrói um conjunto habitacional distante, é que a própria população crie uma espécie de um mercado paralelo, né? Se vai criar um comércio específico, até serviços específicos, vai ter um barbeiro, né? Vai ter serviços que vão se constituir na proximidade. Vai ter babás, mulheres que vão cuidar da criança de outras mães. Então cria-se uma rede que vai tentar suprir justamente a carência que existe nessas áreas. O próprio povo vai tentar se organizar. Então existe uma política que realmente essas pessoas, o perfil delas é de
de exclusão social, de exclusão territorial, mas elas buscam alternativas. E elas vão... Isso acontece hoje. Se nós formos pegar a Santa Paula, que é o exemplo de um conjunto antigo, nós vamos ver que esse fenômeno aconteceu lá naquela região. E eu acredito que a tendência é que as pessoas vão buscar essas alternativas, né? E também do ponto de vista político, porque se nós formos considerar quais são os mecanismos políticos que estão por trás desse processo, nós vamos ver que vai surgir o fenômeno do clientelismo. Daí vai ter um vereador, uma liderança política lá que vai se mobilizar para trazer esses implementos, trazer esses equipamentos que não existem, o cascalho na rua, a valeta para construir o esgoto passar. Isso era uma reivindicação que 20 anos atrás estava na pauta da prefeitura, aqui, da Câmara dos vereadores pedindo que se abrisse uma valeta para o esgoto céu aberto passar, porque ele era despejado na rua. Ou porque colocasse cascalho, porque não tinha asfalto, não tinha nenhum, né? Aquela rua era completamente intransitável. Então, eu acredito que a resposta é afirmativa. A população, apesar de ser excluída, ela vai buscar seus próprios mecanismos para poder viver nessas áreas. Ainda bem que isso acontece, senão nós teríamos o Cité Solé. E nós temos o nosso Cité Solé, mas seria a regra. O Cité Solé é a favela de Porto Príncipe, que é uma situação de miséria humana total. Nós estaríamos vivendo uma situação dessa se o povo não se virasse. Professor, o senhor comentou desse caso que aconteceu na Santa Paula, que quando eles se mudaram para lá não tinha infraestrutura. E hoje em dia, nos novos condomínios que tem na Costa Rica, no Londres, no Panamá, isso também não acontece. Porque se é uma coisa que não é nova, que acontece há tanto tempo, por que o poder público não pensa em infraestrutura antes de construir e colocar as famílias lá? Porque são 1.500 famílias que eles colocam lá sem correio, sem posto de saúde, sem escolas. E também outra pergunta que eu tenho é qual a diferença de direito de superfície e direito de propriedade? A questão envolve uma palavra-chave na desenvolvimento urbano, é planejamento. E eu digo sempre que Ponta Grossa é uma cidade planejada, sempre foi uma cidade planejada. Não, planejado é Brasília, Maringá. Não, Ponta Grossa foi construído de forma planejada, maquiavelicamente planejada. O que quer dizer isso? Quem planeja a cidade é o prefeito, o prefeito com os especuladores imobiliários, eles sentam e dizem aonde que nós vamos lucrar. E eles decidem aonde vão lucrar. E esse lucro, se for do ponto de vista do setor privado, for esperar que o município vai dar toda a infraestrutura, vai construir a escola, o posto de saúde, a creche, vai levar todos os serviços públicos lá para aquela comunidade, isso vai significar um empecilho porque o lucro surja de forma rápida e fácil para esses especuladores. Então, o planejamento que a gente deseja, que é o que a gente enxerga, não é objeto da ação pública, das políticas públicas de desenvolvimento da cidade. A cidade é construída só uma lógica, da especulação imobiliária. É isso que atende a demanda não da população, mas a demanda do setor econômico que lucra com a cidade. Enquanto essa lógica prevalecer, vai continuar tendo, essa história vai se repetir. Então só quando rompermos com essa lógica, quando o Estado assumir o seu papel o Estado, o município no caso, de agente de desenvolvimento urbano do ponto de vista da população, é que isso vai ser resolvido. O direito de propriedade é o direito mais importante que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, né? A propriedade pode ser traduzida no domínio pleno de uma coisa. Então, o proprietário pode usar, abusar e gozar da sua propriedade. Então, no Brasil, por exemplo, se você quiser comprar um imóvel, um carro de luxo e tocar fogo nele, é um direito teu. O sistema
jurídico brasileiro permite que se faça isso, né? Porque o direito de abusar do imóvel, faz parte do direito de propriedade, isso desde o direito romano. O direito de superfície é algo complexo, porque inclusive nós ficamos muitos anos sem encostar no ordenamento jurídico. Tem uma frase medieval que diz que o proprietário é dono do imóvel para o céu e para o inferno. Então seria, em tese, nessa forma, nesse conceito, dono do imóvel e de tudo que estivesse em cima e de tudo que estivesse embaixo. No direito de superfície você não é proprietário do imóvel, né? Você é proprietário da superfície do imóvel. Você é proprietário, desculpa, você é possuído. Você tem o domínio apenas da superfície do imóvel. Então você não tem o direito, por exemplo, de vender aquele imóvel, de fazer a alienação daquele imóvel, mas tem o direito de gozar da área utilizável do imóvel. Então é uma diferença que é difícil você, no imaginário nosso, você até conseguir entender, mas é basicamente isso. Você não é dono de todo, você não tem o direito de abusar, de gozar de todo o imóvel, mas tem o direito de utilizar a superfície daquele imóvel, né? Isso é claro que isso tem uma repercussão de natureza econômica, porque você vê a comercialização de direito de superfície, quando é permitido, se restringe apenas a esse aspecto. Boa tarde, professor. Obrigada mais uma vez pela participação aqui. A minha pergunta vai no sentido de entender um pouco mais do plano diretor na perspectiva do zoneamento urbano, rural, industrial, comercial, enfim. Até onde eu compreendo, existe alguns aspectos da lei de zoneamento urbano que impedem determinadas construções em determinadas áreas da cidade. Isso foi alterado ao longo dos anos, porque até onde eu compreendia, alguns lugares da cidade não podiam ter prédios acima de 4 andares. E agora, dentro desse processo de verticalização que já foi identificado anteriormente, a gente tem verificado uma ampliação desses prédios dentro de áreas que até então não se possuía. Antes não tinha interesse imobiliário ou se revisou o plano diretor da cidade? Bem, na verdade é o seguinte. Primeiro, a lei de zoneamento que em vigor é anterior ao plano diretor nosso. Ou seja, a legislação atual não foi atualizada pelo princípio que estão escritos no plano diretor. As alterações que você faz menção são alterações pontuais. Porque o que é o zoneamento urbano? É você pegar o mapa da cidade, pegar a cidade, né, e estabelecer uma estratégia de ocupação dela, a partir de uma determinada racionalidade. Determinando que áreas que são propícias a investimento, a construção de moradias, outras do comércio, de indústria, e outras de preservação ambiental. Então o gestor público, a população de modo geral, enfim, todos os agentes políticos têm uma oportunidade, através do zoneamento, de criar uma racionalidade do desenvolvimento da cidade. O que acontece em Ponta Grossa é que essa lei antiga recebeu centenas de emendas. Essas emendas foram aprovadas, todas elas pela Câmara Municipal. E o critério de aprovação dessas emendas não existe. É para atender demandas privadas. Então aparecia lá um empreendedor que ele queria comprou um imóvel, ele queria construir um imóvel um edifício de 6 andares, mas ele ia no plano diretor atual, aquela rua permitia até 4 andares. Ele simplesmente vai até um vereador, que é comparsa político, vamos usar esse termo, e apresenta uma emenda, essa emenda acaba passando e atendendo aquela reivindicação isolada. Então isso deformou o nosso plano diretor em Ponta Grossa. Ele precisa ser revisado e o problema é que a população teria que fiscalizar esse tipo de prática para que se evitasse novamente que esse fosse o
um processo de deturpamento do zoneamento inicial. Somente levando em consideração interesses privados, o que aconteceu em Ponta Grossa. Foi isso que aconteceu em Ponta Grossa. E como solucionar isso? É apenas estabelecendo um novo lei de zoneamento e critérios mais objetivos, critérios mais técnicos, para estabelecer as alterações. É o nosso desafio aqui, um dos desafios que a gente pode colocar aqui. E isso tem muito a ver com a questão da função social da cidade. Porque o plano diretor é que vai estabelecer a função social de cada área específica. O plano diretor não, desculpa, a lei de zoneamento. Bom, então nós encerramos por aqui. Agradecemos ao professor João Stefaniak, que é coordenador do Fórum das Águas e membro do Conselho da Cidade. Acompanhe as nossas produções durante a semana pela página e pelo site do periódico. Obrigada.